Mas é mais com a mãe. É? Ah. Quando briga comigo, aí ela se... Onde é que a gente vai voltar pra fazer Checkmate, ele me deu checkmate, meu pai. É, mas você não pode falar não, menina. Não pode fazer barulho. Porque em 75, quando eu entro na universidade, no mesmo ano eu vou tomar um curso de cinema com Guido Araújo, no meado do ano. E no curso o Guido disse, tem um pessoal aí, tem 2 produções aqui na Bahia, fazendo 2 filmes, e eles estão procurando uns estagiários. Era o pessoal de Dona Flor e seus 2 maridos, produzido por Luiz Carlos Barreto, dirigido pelo filho dele, Bruno Barreto, e outro era o Tenda dos Milagres, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Quem quer se candidatar aí para ir lá trabalhar como estagiário? Aí eu levantei a mão, eu e mais umas 4 pessoas, 3, 4 pessoas. Aí eu fiquei de prioritariamente procurar o Nelson Pereira dos Santos. Na verdade, Tizuka Yamazaki, que era assistente do Nelson Pereira dos Santos, na Rua das Laranjeiras, aí no Pelourinho. Fui eu mais 2. Chegam lá, a Tizuka não estava. Aí eu não estava, pessoal, já para a gente não perder a viagem, vamos procurar o pessoal de Dona Flor, que é ali na Rua Alfredo Brito, ali no Pelourinho. A base deles era no Hotel Pelourinho. Aí eu fui procurar o pessoal de Dona Flor, me apresentei e ficamos trabalhando. Só que 2 meses depois eu achei que eu estava trabalhando muito e merecia ter uma remuneração financeira, né? Aí eu procurei o Raimundo Higino, que era o produtor executivo, que é um grande montador, mas na época estava fazendo produção executiva, e disse, Raimundo, eu estou precisando de uma grana aí, eu estou trabalhando demais, eu estou precisando ganhar uma grana, não estou sem ganhar nada. Aí ele resolveu me pagar uma grana, na época era 250 cruzeiros por semana. Para mim era um dinheiro fabuloso, né? Bom, aí quando eu terminei o Dona Flor, eu já tinha uma experiência rica, muito boa, foi uma coisa extraordinária para mim. E logo depois, o Tenda dos Milagres estava acabando, mas logo depois surgiu o Pastores da Noite. Aí no final de 75, aí eu fui procurar o pessoal do Pastores da Noite. Aí já procurei já com experiência, já procurei já exigindo uma grana. Aí eu já cobrei R$1.000, 1.000 cruzeiros por semana. Claro que os caras não toparam, não pagaram. Eu digo, então não quero não, eu vou para casa. Uma semana depois eles foram me procurar e disseram que topavam pagar. E aí eu fui desempenhar a mesma função em Pastores da Noite, já como assistente do Sani Cherkes, que era o primeiro assistente do Marcel Camus, que era o francês que dirigiu o Orfeu, ganhou Palma de Ouro em Cannes, etc. Então, paralelo a essa minha inserção e minha introdução no cinema profissional, que se dá em 75, eu fazia uma militância estudantil, mas eu nunca fui presidente de diretório, eu sempre era na área de cultura, de secretário de cultura, e atuei também no CUCA, uma experiência também muito rica. CUCA era o Centro Universitário de Cultura e Arte, e dentro do CUCA, eu aqui coordenava o CUC, Circuito Universitário de Cinema. A gente circulava essas escolas todas, tudo na década de 70, né, meada da década de 70, circulava nessas escolas com esse CUC, exibindo filmes clássicos brasileiros e mundiais e discutindo esses filmes. Então a minha militância política, ela teve muito associada com essa militância cultural e com essa atuação profissional dentro do cinema, e um pouco mais adiante, 3 anos depois, acaba o boom do cinema profissional na Bahia, né? Depois eu trabalhei em algumas outras produções de 35mm, de Gaí Bahia, algumas coisas assim. Mas acaba, eu precisava continuar ganhando dinheiro, aí eu fui trabalhar com fotografia de imagem parada, fui ser fotógrafo, queria continuar trabalhando com imagem. Então essa minha militância política se dá na década de 70 na universidade e no início dos anos 80 no PT. Eu cheguei a ser da direção estadual do PT, da executiva estadual. Mas em 85, 86, eu me afastei. Felizmente,
talvez eu tenha vislumbrado, não de uma forma consciente, o que o PT ia se transformar. Em 86, 87, eu me afastei do PT. Em alguns momentos tenho simpatia pelo PT, em outros momentos tenho uma antipatia, mas me afastei de uma filiação formal, de uma militância formal. Então é um pouco isso, mas nenhum arrependimento, pelo contrário, muito orgulho de ter tido essa vivência política, tanto no PCdoB, quanto no MDB, quanto no PT. Isso foi uma coisa que ajudou muito a forma de compreender o mundo, de me colocar diante dele, né? Fiz o projeto do CNPq, o CNPq apoiou. Eu passei mais de 6 meses viajando pelo interior da Bahia, Sergipe e Pernambuco, fotografando as andanças de conselheiros, cemitérios, as igrejas, etc. E fiz um livro chamado Memórias Fotográficas de Canudos, que eu lancei em 89. Então eu lancei um livro de Canudos, lancei um calendário de parede sobre Canudos, fiz várias exposições fotográficas sobre Canudos, fiz um audiovisual, a gente chamava de audiovisual na década de 70, o áudio, que era o som, e o visual, que eram as imagens, particularmente os slides ou os diapositivos. A gente sincronizava isso na mão e projetava as imagens, o visual e o áudio. A gente chamava isso de audiovisual. Hoje audiovisual é tudo, né? Então na época a gente chamava audiovisual isso. Então eu fiz um audiovisual sobre Canudos. Quando em 1990 eu continuava apaixonado pela história de Canudos e já achava que tinha esgotado tudo que eu podia fazer no meu campo. O que é que me restava fazer? Aí eu imaginei que era um filme. Mas eu nunca tive muita atração pela ficção, não. E aí eu resolvi fazer um filme documental, né? Aí, a partir de 1990, eu me envolvo num projeto que eu investi 4 anos de minha vida. Não foi 4 anos de trabalho, foi 4 anos de minha vida, que era construir um documentário que, ao mesmo tempo, ele fosse amplo, que ele abraçasse as mais diferentes visões sobre a história de Canudos, fosse também aprofundado. Me incomodava a superficialidade com que a história de Canudos era contada. Nos documentários, nos filmes, inclusive, nos filmes. 17 pessoas já tinham feito filmes antes de mim, sobre Canudos. E aí eu fiz um documentário chamado Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, e nós viajamos aí mais de 7.000 quilômetros do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Eu tive uma felicidade assim, muito grande. Esse documentário marcou a minha vida, porque antes de lançar no Brasil, a gente lançou nos Estados Unidos, na Universidade de Carolina do Norte, no Festival Latino-Americano. E eu cheguei nos Estados Unidos para lançar o filme custou $100 mil, e eu só tinha captado, naquela época era dólar, tudo era dólar, né? A economia dolarizada, só se falava em dólar. Então eu só tinha captado $80 mil. Então eu lembro, como hoje, assim, eu cheguei lá no dia muito feliz, mais de 200 pessoas lá na universidade, 90% dos americanos e americanas, e eu dizendo para eles, na abertura de hoje, eu estou muito feliz de estar aqui. Agora eu estou muito preocupado, porque eu devo $20 mil. Eu só captei 80 mil, o filme custou 100, eu estou devendo 20 mil. E felizmente, ao final da sessão, ao final da noite, eu só estava devendo $17 mil. Eu consegui vender, em mão ali, as fitas VHS da cópia dos filmes que eu levei. Eu arrecadei $3 mil só naquela noite ali. Então, voltando para o Brasil, eu circulei esse filme assim, em 10 estados do Brasil. Foi uma época que havia um vácuo no cinema brasileiro, né? Collor acaba com a Embrafilmes. Pra você entender, em 1993 foram lançados 4 filmes no Brasil, no circuito comercial. Em 1993. Eu ocupei esse vácuo, circulando de forma alternativa, em grandes espaços consagrados à exibição de filmes, em cinemas, mas também em igrejas, em terreiros de candomblé, em praça pública, em escolas públicas, em centros culturais. Eu exibi esse filme com a minha presença em mais de 150 localidades, durante 1 ano e meio. Eu chegava de manhã cedo, viajando de ônibus, e era apresentações de manhã, de tarde e de noite. Porque de noite, meia-noite, eu viajava de volta de ônibus. A exibição da noite era num centro cultural muito grande. De manhã e de tarde foi em algumas escolas. A exibição da noite era num centro cultural. Aí, quando marcado para 7 horas, 6 horas, 6 e meia, tinha um pipoqueiro na porta desse centro cultural. Aí eu digo, pô, estranho, pipoqueiro, o que é que ele veio fazer aqui? Aí, de repente, as pessoas começaram a chegar 500 pessoas em Bonfim assistindo o filme, né? 500 pessoas lá e mais de 2 horas de debate depois, porque, invariavelmente, toda exibição tinha um debate depois.
coisa muito marcante na minha vida e assim, eu digo com tranquilidade, assim, esse projeto nosso contribuiu muito para tirar a história de Canudos da marginalidade com que ela vivia. Canudos era um tema marginal da história do Brasil. Canudos era um tema pouco visto. 3 anos antes, para você ter ideia, o Jornal à Tarde botou uma notinha pequena, uma matériazinha pequena, notinha não, digamos assim, 1/6 de página sobre o livro e deu problemas com a editora. Deu problemas, os caras lá chamaram, que aí Canudos, guerra, degola, exército, essa história era maldita. Então eu acho que o nosso projeto contribuiu muito para que Canudos passasse a ser um tema. Hoje Canudos é o tema, na Bahia é o segundo tema mais que desperta maior interesse. É o 2 de julho, tema histórico, e Canudos. Andando pelo sertão, sem temor vai em frente, Antônio penitente, pelos recantos. Cidadão aqui de Caratacá, César Guilherme, João Bulambo, Dona Isabel. Dona Zé, essa senhora viu Antônio Conselheiro chegar. Essa aqui é uma figura interessante. Foi a última testemunha ocular da Guerra de Canudos. Dona Dionísia Valeriana da Gama. Eu tive esse privilégio de conhecer. Ela dizia assim: meu pai esteve lá nos Canudos e veio buscar a gente para lá. Eu tinha uns 10 anos. Minha mãe morreu de bala. Meu pai saiu antes da guerra se acabar e não morreu. Eu fui ferida muito de bala. Eu não brigava não, mas as balas me pegavam. Uma aqui na cabeça, outra debaixo de uma perna e outra na cintura. Saí de lá muito ferida, os soldados me tiraram. Eu tive lá até a guerra se acabar. Quando os soldados saíram tudo, aqueles meninos que ficaram, eles traziam, chegavam nos caminhos, o povo pedia e eles davam. Dona Dionísia Valeriana da Gama, 102 anos de idade. Esse museuzinho da fronte eu peguei, botei, pá. Tudo bem. Fiz 2 ângulos, né? Fiz um mais para baixo, outro mais para cima, mas essa aqui que foi uma marca. E aqui os lugares que o povo combate, né? Era comum você encontrar isso lá em Canudos. Hoje não. Mas antigamente era comum, ferida de buraco de bala, né? Cartucho de bala. Eu andava por Canudos e os jovens me procuravam para que eu contasse a história de Canudos. Eu respondia para ele: eu vim aqui para conversar com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com tua avó, eu vim aprender com eles. Como que tu quer que eu te conte? Vai ouvir teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó. Então hoje o pessoal já está se tocando mais no sentido de valorizar a sua história, sua terra, né? Tem o Parque Estadual de Canudos que foi tombado. O fato de eu ter tido uma formação política na minha juventude muito densa, me possibilitou a fazer uma opção de compromisso social, né, com o meu trabalho. Então, prioritariamente, o meu trabalho é dedicado a registrar a memória social, né, do povo negro, dos explorados, oprimidos, etc. Então, eu nunca, do ponto de vista autoral, eu nunca abdiquei disso. É porque é impressionante isso, né? Quer dizer, os livros sozinhos não conseguem te encantar. Eles podem, mas eles não conseguem te encantar. Então, o que me encantou em Canudos foi eu ter ido lá na região, ter vivido lá, aquele clima. Aí, quando eu vou para a Serra da Barriga, em 1995, é uma coisa extraordinária, né? Aquele lugar, aquele espaço que há 300 anos atrás Zumbi agregou milhares de pessoas, construindo uma sociedade absolutamente diferente dos padrões que a gente conhece hoje, né? Uma sociedade justa, com as pessoas que não tivessem, sobretudo, a fome e a exploração de um ser humano sobre outro ser humano. Então, aquilo me despertou a vontade de fazer um projeto documentário sobre o Quilombo dos Palmares. Cheguei a formatar, tentei captar recurso e não consegui. Que não é nada extraordinário, isso é comum você não conseguir nesse campo, com essa opção, né? Mas aí, no ano 2000, eu resolvi mudar. Eu digo, ó, já que eu não consigo captar para Quilombo dos Palmares, eu vou tentar um documentário sobre quilombos na Bahia.
Aí eu formatei esse projeto da Quilombos da Bahia. Passei 3 anos estudando o assunto, mais de 115 livros, que a bibliografia, a literatura sobre quilombo é vasta. Toda ela quilombo dentro da perspectiva histórica, né? Com aquela visão de Palmares, etc. Um local isolado, aguerrido, primitivo, distante da civilização, etc. E formatei um projeto e tive a felicidade de, logo após o governo Lula, a mudança do governo Lula, tudo se abriu, tudo mudou. Foi um paradigma extraordinário, né? Tudo mudou. E aí eu botei na Petrobras. E aí a Petrobras aprovando, eu fui para campo. Isso final de 2000, início de 2003. E aí fui com o roteiro pronto, pré-estabelecido, que eu tinha estudado bastante, e comecei pela região do Recôncavo. E na região do Recôncavo fui filmar numa comunidade chamada Caonge. Na época só tinha informações sobre 3 comunidades quilombolas tituladas e 3 comunidades quilombolas em processo de titulação. Não existiam informações sobre a atualidade das comunidades quilombolas, existiam informações históricas, como eu falei, nos livros. Mas como eram essas comunidades hoje, não tinha. Eu imaginei que eu ia filmar aí umas 15, 16 comunidades e tá tudo bem, né? Esse era o meu filme, Quilombo da Bahia. Fomos para Caonge, no Recôncavo. Caonge, a gente passou um dia inteiro no Caonge. Quando era no meado da tarde, já tinha terminado o trabalho em Caonge. Terminamos, a gente fechou tudo, botou no carro, aí o pessoal gritou: cara, você não quer dar por aquilo não? Um pulazinho aqui embaixo não? Eu digo: o que que tem aí? Tem Dendê. O que é Dendê? É uma outra comunidade. Eu digo: bora lá, em Dendê. Aí fomos em Dendê. Quando a gente acabou em Dendê, conversamos em Dendê, conversamos com Dona Maria, vimos lá que era também uma comunidade negra. Aí o pessoal de Dendê: vem cá, aqui embaixo tem Ibiara, vocês não querem dar um pulinho aqui em Ibiara não? Aí, vamos. Aí já não deu tempo, no dia seguinte a gente volta para Ibiara. Aí em Ibiara o pessoal: tem Calembá aqui embaixo. Aí tem Calolé. Aí uma puxou outra, foram 17 comunidades no Recôncavo que a gente filmou. Aí um belo dia, nesse processo, eu lembro, na época eu tomava uma cervejinha, hoje eu parei de beber, infelizmente, mas eu meia-noite lá no hotel, tomando uma cervejinha sozinho, mas em crise profunda. Porque o meu roteiro que eu construí durante 3 anos, fruto de uma minha pesquisa de 115 livros, eu não aplicava, não conseguia aplicar o roteiro àquela realidade. Aí eu digo: o que é que eu faço? Eu tinha 2 opções: ou abandonava o projeto em crise, porque o meu roteiro não se adaptava à minha realidade, portanto eu não vou registrar, ou abandonava o roteiro e me abria para a realidade que eu estava encontrando. Felizmente foi essa a opção que eu fiz. Abandonei absolutamente o roteiro. Eu lembro que 2 meses antes de eu lançar o filme, eu digo: é impossível um roteiro que eu fiquei 3 anos estudando, pesquisando, escrevi, impossível que eu não utilize nada. Aí eu fui ao encontro do roteiro de novo, li o roteiro e vi que eu não ia utilizar nada dele, né? Então eu fiz um filme sem roteiro, uma coisa que eu não recomendo, não é bom para ninguém, porque você fica sem eixo. A vantagem é que eu estava diante de uma realidade extraordinariamente rica, diferente, diversa, múltipla, e que mudou a nossa vida, a vida da nossa equipe, para sempre, por conta de referências novas de solidariedade, de comunitarismo, referências novas de trabalho, de religiosidade. Você percebe que nós percebemos que as comunidades negras apenas não têm a religiosidade do candomblé, mas que existem várias outras misturas dessa religiosidade. O candomblé está muito forte em Salvador e no Recôncavo, mas quando tu vai para a Chapada, e nós fomos para a Chapada, como tu vai para São Francisco, que é outra história, que aí mistura catolicismo com kardecismo, com espiritismo, com o candomblé, aí dá algo que eles chamam de várias outras, eles dão várias outras denominações, é linha branca, é mesa branca. Teve uma senhora, Nina, em Tijuaçu, que eu digo: Nina, é a casa dela, a gente filmou na casa dela. A casa dela era um templo, era um espaço sagrado da religiosidade. Eu digo: Nina, mas como é que o pessoal denomina isso aqui? Ela: não, eles vêm, todo sábado a gente faz aqui, a gente fica aqui junto e faz o nosso ritual aqui. Mas como é que eles denominam? Não tem denominação. Eu digo: Nina, mas se eu estiver em Bonfim e disser hoje à noite, hoje é sábado, hoje à noite eu vou para casa de Nina, porque lá tem aí Nina, samba. É assim que eles dizem: aqui tem um samba à noite. O samba era aquela religiosidade que se materializava, é o ritual deles, que eles recebiam as entidades sagradas deles, que tinha também o lúdico, a festa, a alegria, né? O namoro, a confraternização e o samba. Então, assim, o Quilombo da Bahia foi uma coisa extraordinária. A gente, uma região, uma comunidade apontou outra, e uma região apontava outra, e a gente foi sem respirar. Os homens só fazem pisar.
cortar e pisar. E ajuda a catar. Tem homem que bate também, nós vamos daqui com vergonha. É. Aqui é a minha família. Antigamente a gente fazia pisado no braço também. Cara, aqui vai. Hoje, que armaram a fábrica, mas não é pra gente. A fábrica é dos patrão. Hoje em dia nós estamos fazendo isso porque a fábrica terminou, eles abandonou o dendê. Então nós tomamos conta e estamos para sobreviver. O que tem é isso aí. Nós temos que fazer na mão mesmo. É difícil, mas nós temos que lutar para não passar fome nem roubar, né? Aqui é tudo negro. Branco aqui nós só conhecemos os patrões. A gente lá foi lançar na Biblioteca Pública dos Barris, na Sala Valdir Silveira, e muito interessante que o coordenador da época, eu pedi a Valdir Silveira cabe 200 e poucas pessoas, né? 220 por aí. Eu pedi a ele alguns dias para exibir o filme, uns 3 ou 4 dias, porque eu achava que poderia ter um público. Ele disse, eu posso liberar, mas você tem que trazer as pessoas, tem que juntar aí, arranjar onde para trazer os estudantes da escola para assistir o filme, porque eu não vou botar sala vazia. Aí eu digo, porra, rapaz, mas eu faço o filme, essa luta toda, ainda tenho que estar trazendo as pessoas, puxando as pessoas para cá, tá bom, deixa só um dia. Aí ficou 7 horas da noite, de volta da Silveira. 5 horas da tarde, tinha 400 pessoas na porta da Sala Valteveira. Aí teve que se abrir a Walter Silveira, Alexandre Robato e 2 outras salas em cima. 6 horas da tarde estava lotado, todas as 4 salas. E teve que dobrar a sessão, lotada, e tinha mais 500 pessoas lá de fora para assistir. 1.300 pessoas assistiram o filme naquele dia. Né? Em 4 salas, sessões dobradas e mais de 500 pessoas lá de fora. Né? Então eu fico até emocionado de falar isso porque foi uma felicidade muito grande também, né? A gente ter conseguido recuperar. E esse filme também conseguiu contribuir para a reafirmação da identidade do povo quilombola na Bahia. Se tinha 6 comunidades conhecidas, um ano depois foi feito o Encontro Estadual de Comunidade Quilombola na Bahia com 115 comunidades presentes. Todas elas, claro que conheciam o filme, todas elas agradeceram o filme. O filme rasgou um véu que cobria as comunidades quilombolas na Bahia. Rasgou esse véu, revelou. E aí é um momento do primeiro mandato do governo Lula, é um momento que as políticas públicas começam a ser implantadas. O filme contribuiu, inclusive, para que essas políticas públicas chegassem às comunidades. Para você ter ideia, no Recôncavo, das 17 comunidades, 14 comunidades não tinham luz elétrica. 14 comunidades não tinham luz elétrica. E aí, um ano depois, chegou Luz para Todos, nós demos informações das comunidades, a Coelba, a Codevasf, a INCRA, e as políticas públicas começaram, o Bolsa Família, Luz para Todos, começaram a chegar nessas comunidades, né? Então, eles sabem disso, eu sei também, que contribuíram muito para reafirmar isso. Hoje nós temos na Bahia 532 comunidades com certificado provisório da Fundação Palmares, 532. A certificação de título não avançou, mas a certificação definitiva não avançou, mas a provisória avançou para 532, em 9 anos, né? Então isso é uma coisa que eu considero muito significativa e acho que o filme contribuiu, não somente ele, mas ele também contribuiu muito para isso. Então foi um projeto também que eu fiquei muito feliz em ter feito. Então eu resolvi contar a história de Abdias, abrindo janelas para contar a história da organização e das lutas do povo negro no Brasil no século XX. Então, porque eu percebi que a vida de Abdias se mesclava, se juntava com isso. Então, ao mesmo tempo que eu conto a história de Abdias, eu vou contando a história dessas pessoas e eu descobri também que era a minha história. Então, nos últimos 50 anos, a de Abdias nos últimos 90, mas era a minha nos últimos 50, eu tenho 57 hoje, na época eu tinha pouco menos, eu tinha 52 por aí. Então, quando tem o golpe militar no Brasil, esse golpe militar repercute em mim. Eu estava de quê? Com 9 anos de idade. Quando Clementina de Jesus surge em 1966 cantando Benguelê, eu ouvi ela cantar o Benguelê. Quando Tony Tornado, em 1971, vai na BR-3 e revoluciona a juventude negra do Brasil com a sua dança, que depois o break se apropria dela, aquela dança de Tony Tornado, eu e todos os meus amigos, a gente imitava Tony Tornado no cabelo, naquela época eu tinha cabelo, no vestir, no dançar,
E era uma coisa extraordinária, porque era a luz negra, nos clubes era muito comum as luzes negras, e a gente tinha de branco, e a luz negra no branco se reflete. Todo mundo dançava igual Tony Tornado. Tony Tornado revolucionou. Tony Tornado fez a cabeça da juventude negra. Em Jiquié a gente imitava Tony Tornado. Em Jiquié, imagina Tony Tornado no Rio de Janeiro, em 1971. Não é hoje, internet, televisão e tudo quanto é lugar, não. Vamos pensar isso em 1971. Então, quer dizer, quando eu conto essa história, quando eu conto a história das grandes, do surgimento do movimento negro, eu estou contando a minha história. Então eu resolvi contar essa história de Abdias, abrindo essa janela que também estava me identificando com ela. E tive também outra felicidade, né, de lançar o filme Abdias em Vida, porque ele pedia isso. Abdias dizia para mim, eu quero assistir esse filme. Ele dizia para mim, imagina um homem de 91 anos, 92 anos, 93 anos, a idade chegando, que a gente lançou em 2008. Ele está com 94. Um homem de 93 anos de chegar para você e dizer, eu quero assistir esse filme. É uma pressão muito grande, porque a qualquer momento ele podia ir. Mas a gente teve a felicidade de ele em vida, no Teatro Castro lotado, 1.200 pessoas, não, 1.400 pessoas, é a lotação total dele, lançar esse filme. E eu também tive a felicidade que o filme foi 17 vezes aplaudido em cena aberta. Né? Para mim foi eu estava muito tenso também, não sabia como é que as pessoas iam receber, obviamente que eu estava tenso, né? E aí quando as pessoas começam a aplaudir o filme em cena aberta, foi uma coisa que para mim foi uma catarse absoluta, né? Que se completou quando o filme acaba, eu procuro Abdias, porque Abdias nem ninguém tinha visto o filme ainda. Quando eu procuro ele, diz, o que é que o senhor achou? Aí disse assim, muito bom, fiquei feliz, muito obrigado. Ele me agradeceu, eu abracei ele, chorei um pouquinho, abraçado com ele. Então, assim, eu tive essa felicidade de, não foi uma demanda minha, o Abdias, mas também ter sido um filme que circula ainda hoje, repercute, né? Esses filmes, esses meus filmes, eles circulam, nenhum deles foi para o circuito comercial, o grande circuito do cinema, nunca tive condição de pôr, mas todos eles circulam amplamente. É preciso as pessoas compreenderem a importância do audiovisual, né? Para a mudança da cultura, de hábitos, de costumes, a mudança até mesmo do ponto de vista de identidade, de estima. Um presidente americano, um antigo presidente, o Roosevelt, falava aí na década de 40, ele dizia assim, onde forem nossos filmes, atrás dele vão nossos produtos. Então os americanos é impressionante, né? Como que eles esparramaram, despejaram no mundo inteiro seus filmes e empurraram calça ali, McDonald's, sanduíche, carro, tudo que veio atrás, as pessoas construíram esse imaginário de consumo. Não é à toa que a gente vive essa sociedade de consumo, não é por isso. Todos os filmes americanos, todos sem exceção, têm uma bandeira americana, todos, né? Então a importância do cinema é muito grande para a afirmação cultural de um povo, para a identidade, para gerar um mercado. A indústria de entretenimento no Brasil gera 30 bilhões de reais. A indústria de entretenimento, e 70% a 75% disso é audiovisual. Então, eu acho que os nossos governantes ainda não perceberam ainda a importância disso. Se você investe R$1 milhão numa produção cultural, você gera 100 empregos diretos. Se você investe R$1 milhão numa indústria automobilística, você gera 10 empregos. Então a diferença é muito grande. E eu acho que o cinema tem um papel importante assim, no sentido de perenizar uma cultura. Quer dizer, você assiste outro filme de 20, 30 anos atrás, como que mudou, a sociedade tem mudado, as cidades, o mundo tem mudado, os costumes, os hábitos de uma forma tão veloz, e quando o cinema pereniza isso dá uma condição muito forte de você passar uma imagem de força, de riqueza, de diversidade. Bom, por um lado. Por outro lado, eu acho assim que o que eu busco através do cinema, reafirmar determinadas expressões culturais que estavam invisíveis, que estavam invisibilizadas, né? Agora, eu acho que tem que ter público. Quando eu digo, por exemplo, que Abdias, no lançamento, teve 17 aplausos em cena aberta, era um público. Certamente um outro público. Eu participei de um júri aí no Festival do Cine Futuro do ano passado, que
júri da ABCV, aí eu tô dizendo, pô, se eu passar um filme meu aqui, é capaz de ser vaiado, talvez. É porque o público não aplaudia, aquele público... E aqueles produtos audiovisuais tinha a ver com aquele público que estava ali mesmo. Era aquele segmento de, se eu trouxer um Abdias aqui, é capaz das pessoas saírem. Então, cada um tem que procurar seu público, tá certo? Então não adianta você ter filmes maravilhosos num espaço inadequados. Por isso mesmo que eu acho que não dá para botar qualquer filme. Público que vai em shopping sábado e domingo assistir filmes, eu jamais exibiria um filme ali, porque não é isso, né? Fale, Camila. Minha princesinha. Você recebeu a mensagem que eu botei? Ah, foi você, né, que me interrompeu aqui, tocou esse celular, né? Foi você, não foi, danadinha? Vem cá, vem. Yeah.